A gente vai trazer uma palavrinha aqui do nosso Cauã de Almeida. Só esperar um ok aqui da turma, aquele backdrop com os patrocínios do Coelhão. Cauã já centralizado aqui para poder falar em entrevista coletiva. Na hora que tiver ok aí, a turma vai dar aquele joinha especial pra gente. Tá tudo certo? Podemos? Cauã, primeiramente, boa noite. Antes de falar de jogo, tem alguma notícia do Ale? Se ele tá bem, foi pro hospital? Tá tudo bem, ele foi pro hospital, mas segundo as informações do DM, da direção, ele tá bem, só fazendo os exames normais, mas já apresenta estar bem já. Maravilha. Ô Cauã, o que de diferente aconteceu hoje? Quanto ao Guarani, você destacou que o Guarani dificultou muito a saída do América, marcou muito bem. Um início muito promissor, de 2 bolas na trave, e me parece que o segundo tempo é que a coisa não aconteceu. A que se deveu essa derrota hoje aqui na Curuzu? Sim, o primeiro tempo a gente teve oportunidade suficiente para sair na frente, né? Fizemos um primeiro tempo muito próximo daquilo que a gente deseja, tanto a nível estratégico quanto a nível de jogo, e infelizmente não fomos felizes nas finalizações, né? 2 bolas na trave, por exemplo. Então a gente no segundo tempo, o Paysandu alterou algumas dinâmicas ali que, né, deram mais volume para eles. A gente não conseguiu ter a mesma força do primeiro tempo e obviamente que o Paysandu soube aproveitar melhor as oportunidades do que a gente, né? Porque o segundo tempo realmente teve mais a feição do Paysandu e foram mais eficazes, e aí aconteceu o resultado. Mas volto a ressaltar, o primeiro tempo nosso foi muito positivo, poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades para sair na frente e dificultar mais o jogo para eles, mas vamos seguir, a gente está com desempenho constante, a gente entende que a gente está no bom caminho. Acha que passou um pouquinho ali por questão de meio campo? Até a gente observou que você trocou Moisés pelo Benítez. Eu particularmente não achei que o Juninho fez uma partida tão boa assim. E te preocupa o fato do Renato estar um pouquinho, principalmente no jogo de hoje, um pouquinho isolado, a bola quase não tem chegado para ele? Te preocupa isso? Não, na verdade eu não concordo assim com as razões. Eu acho que a gente tem criado bastante situações de último terço, a gente tem criado bastante situação de finalização. O jogo passado foi assim, os jogos passados também demonstraram isso. A nossa média é uma das maiores de finalização da competição. Então a gente entende que está num caminho interessante, sim. Realmente hoje é um jogo de muita disputa, né? De primeira e segunda bola. O Paysandu propõe esse tipo de jogo. É um jogo que dificulta para nós, né? Porque a nossa característica é uma equipe muito técnica. Então quando entra muito nesse jogo de transição, a gente entende que a gente tem que evoluir nesse aspecto. A gente percebeu ali que o Dalber só arrancou aplausos de você. Na dificuldade, colocou a bola sem nenhum tipo de vergonha para a linha de fundo. É mais ou menos por aí, não era um jogo para isso. O América hoje teve essa dificuldade. Entender os momentos do jogo, fazer essa gestão é muito particular de cada jogador, né? E quando eles tomam algumas decisões que não são irresponsáveis, e sim a nível de coragem que a gente prega o tempo inteiro na equipe, né? E eles entendendo que ali não era o momento para ter essa coragem, para ter esse tipo de jogo mais curto, que é o que a gente propõe, né? A gente também vai respeitar sempre. Então a gente entende que naquele momento ele tomou a decisão necessária, mas certamente o Dalbis tem ajudado muito nesse conceito de jogo curto, de jogo apoiado, né? Ele é um cara importante pra gente e ele está evoluindo nessa questão da gestão do jogo. Cauã, boa noite. Você falou na primeira resposta sobre alterações nas dinâmicas do Paysandu. Quais foram elas? Eles trouxeram os volantes mais próximos da construção do zagueiro e do goleiro, né? Isso aí eles conseguiram criar uma situação de passe mais curto, porque a gente estava pressionando forte no primeiro tempo, e aí sempre que havia aquele recuo para o goleiro, os jogadores de defesa já preparavam mais para uma segunda bola. E nesse segundo momento, no segundo tempo, os volantes se aproximaram mais do goleiro, do zagueiro, e aí dificultou um pouquinho para nós. Cauã, até aqui a gestão do seu grupo era mais tranquila no que diz respeito a invicto, enfim. O América não apenas sofreu a primeira derrota, como deixou o G4. Como é que foi o clima ali no vestiário? A turma está tranquila? A sequência é importante com 2 jogos em casa? Claro que é um clima de decepção, né? Pelo jogo, pela frustração por não ter alcançado a liderança isolada, porque era uma coisa que a gente gostaria muito, mas também um ambiente de muita determinação, de muita convicção, para que nos próximos jogos a gente busque esses 6 pontos em casa, que é muito importante. Para fechar contigo, da turma lá do DM, Vinícius, tem o Alisson. Alguma possibilidade para o jogo de domingo? Olha, o DM a gente está verificando dia a dia, tá? Então vamos dia a dia trabalhando para a gente entender se eles vão estar à disposição ou não. Muito bem. Tá aí o técnico Cauã de Almeida, meu querido João Vitor Cirilo, um registro ainda em tempo aqui na jornada esportiva da Itatiaia. Excelente, Cirilo. Fabrício Calazans.